Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peça-os que devolvam. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aquele que vos ama, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que vos amam. E se fazem o bem somente os que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso, também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai-vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, estamos diante de uma das páginas mais difíceis do Evangelho. Jesus vai nos dizer e nos dar 4 mandamentos nessa noite. Sendo eles: amai os vossos inimigos, como nós ouvimos aqui na primeira leitura, falando do amor, aquele mandamento do amor, amar. E Jesus fala no Evangelho desses 4 mandamentos: amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeia, bendizer os que te amaldiçoam, rezar por aqueles que te caluniam. Aqui está, meus irmãos e irmãs, o coração do cristianismo e do discipulado. Jesus diz: então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo. O que faz eu ter uma grande recompensa e me tornar filho de Deus? Já pensou sobre essa pergunta? O que faz eu ter uma grande recompensa e me tornar filho de Deus? E aqui, meus irmãos e irmãs, nós muitas vezes apostamos em muitas coisas, menos naquilo que Jesus disse nessa noite. Jesus disse que a recompensa nossa será grande e seremos filhos do Altíssimo. Quando? Quando, Padre, isso acontece? Quando amar os nossos inimigos, quando fazer o bem aos que nos odeiam, quando bendizemos, falamos bem daqueles que nos maldiçoam, quando também rezamos também por aqueles que nos caluniam. Eita, nós! Às vezes a gente paga a mesma moeda. Me caluniou, vou lá também calunio ele também. Será que realmente é nisso
que nós queremos, né? Ou apostamos a maioria das vezes? Será? Será, meu irmão de casa, que é isso que nós apostamos e queremos a maioria das vezes? É para se pensar. Meus irmãos e irmãs, nós corremos o risco, e aqui é um alerta, nós corremos o risco de apostar todas as nossas fichas em devoções, em rituais, em trocas místicas, espirituais, em sacrifício. Mas o que Jesus disse, que nos dá uma recompensa grande na nossa vida, aliás, na vida eterna, e que nos torna filhos de Deus de verdade, muitas vezes, irmãos e irmãs, fica a dica, né? Muitas vezes a gente esquece. A gente vai apegando nas devoções, e aí vai, mas isso que Jesus falou hoje, esses 4 mandamentos, a gente deixa de lado, eu não quero mexer. E às vezes torna em mim a ferida que eu não quero tocar, que eu não quero mudar. O fulano falou mal de mim, o fulano acabou com a minha vida, o fulano me destruiu, o fulano fez isso e aquilo, eu não quero tocar naquilo não. Mas eu estou rezando. Mas irmãos e irmãs, se a oração não fazer com que há uma transformação na vida da pessoa, são palavras somente ocasionalmente. Tem que haver transformação. E dessa transformação veio uma palavra chamada renúncia, irmãos e irmãs. E meus irmãos e irmãs, uma das coisas que às vezes a gente se orgulha, e até dá graças a Deus, né? É de olhar para os pecadores e fazer assim, né? Deus me livre, né? Graças a Deus, não fiz isso aí, né? Eu parei de fazer isso. E aí a gente faz uma lista enorme daqueles pecados que a gente cometeu, que deixa a gente com a bochecha vermelha, com vergonha, e a gente fala isso. E aí olha para o outro, culpando o outro. Eu não faço isso, graças a Deus, já não faço mais isso, né? Mas aí hoje Jesus fala de 3 coisas que os pecadores fazem e que nós, né, discípulos de Jesus, também fazemos. Amar aquele que vos ama. Se você só faz o bem àquele que te faz o bem, né? E se você empresta, só aquele que vai te pagar. Então, veja, meus irmãos e irmãs, na lista dos pecadores, que não cometemos, né, os pecados que a gente como pecadores não cometemos, né? Louvado seja Deus por isso. Por todos os que não cometemos, os pecados que nós não cometemos. Mas tem uma coisa ainda, que é coisa do pecador, e que às vezes a gente insiste nelas, cair no mesmo pecado. Nós estamos no tempo da Quaresma de São Miguel, certo? Sim. E a Quaresma de São Miguel, meus irmãos e irmãs, muitos estão fazendo com o Frei Gilson, com o Instituto Reste, ou aí vai, né? E muitas pessoas estão fazendo a Quaresma, louvado seja Deus. Mas a gente não pode querer ser ilusão de querer achar que a nossa recompensa será grande e se tornará, né, filhos de Deus por causa da prática devocional. Eu fiz a Quaresma, então eu me torno filho de Deus. Eu fiz a Quaresma, então, de São Miguel, então eu acabo, né, sendo grande, tendo a grande recompensa. E aí, meus irmãos e irmãs, eu dizia na missa lá em Ourinhos, que muitos falam assim: padre, eu fiz na Quaresma de São Miguel, eu fiz da carne, eu não vou tomar a cervejinha, eu não vou tomar refrigerante. Mas até agora eu não escutei ninguém que fez a Quaresma de São Miguel e falar com o penitente: padre, eu quero essa penitência. Eu fiz essa penitência para mim, 40 dias e na Santa Missa. Ainda não escutei isso, nem de Quaresma de São Miguel, nem na Quaresma. E a gente acha que isso aí é fácil. A questão, é carne, a gente substitui a carne por outra coisa. Mas é Santa Missa. Ainda não escutei gente falando que vou à Santa Missa 40 dias. É preciso olhar para dentro de nós.
Mas a gente não pode querer, né, que isso se torne ilusão dessas recompensas por estar fazendo a quaresma e se tornar filho de Deus por causa da prática devocional. Irmãos e irmãs, a prática devocional, elas estão aí, né, no nosso dia a dia para nos ajudar a viver as páginas difíceis do Evangelho. Por isso da devoção popular, por isso das práticas devocionais, porque elas nos ajudam a viver as páginas difíceis do Evangelho. Mas não pode ficar só nisso. Eu não posso ficar só na prática devocional. Eu também tenho que ir à Santa Missa, eu também tenho que participar, eu também tenho que confessar. Tem muita gente que ainda não confessou. Eu falo que as nossas filas da Eucaristia para receber Jesus está lotada, mas a fila do confessionário está vazia. O que está acontecendo? Hoje, a grande mídia, tudo é normal, não é pecado. E hoje também está sendo grande dificuldade para nós padres olhar para os nossos penitentes e ficar perguntando qual é o pecado, porque parece que já chega. Ai, padre, eu não matei, não roubei. Louvado seja Deus. Mas qual é o seu pecado? A pessoa não precisa confessar. Isso não é somente de gente mais velha. Os nossos adolescentes, a primeira Eucaristia, não é só aquele negócio de eu briguei com o pai, com a mãe. Não, é muito mais que isso. Se a gente olha nas nossas praças por aí, os nossos jovens, os nossos adolescentes, até as nossas crianças, com um copo de cerveja, isso não é pecado? É ou não é? Sim, porque parece que está tudo normal. As nossas escolas, a falta de educação, a falta de compromisso, mais ainda a falta de comprometimento com o Senhor. As pessoas não esqueceram que é pecado. Muitas não sabem nem confessar. Fala o ano inteiro. Mas chega na hora diante do padre, me ajuda aí. Eu vou ajudar, o pecado é seu? O que eu vou poder te ajudar? Eu posso dar, fulano, você fez isso? Fiz isso? Mas toda hora não. Porque nós temos a consciência. E meus irmãos, nós precisamos voltar para isso. Jesus nos pede isso. Deus é bondoso. E meus irmãos e irmãs, eu não sou bom nem misericordioso porque sou bobo. Eu não sou bom nem misericordioso porque talvez você mereça. Não. Eu sou bom e misericordioso porque sou tratado com bondade e misericórdia da parte de Deus. Isso me faz ser bom. Se eu entendo isso, eu consigo também, na vida do outro, ser bom para com o outro. Deus me trata com bondade, Deus me trata com misericórdia, e eu consigo ser bom para com o outro. E meus irmãos e irmãs, e aqui nós precisamos olhar uma coisa. Ou a gente reza, ou a gente se apaixona por Jesus, ou a gente vai perder no fim da meada. No mundo que nós estamos, tão polarizado, hoje, muito difícil ver o que é pecado, hoje tudo pode, tudo é normal, hoje até as verdades não tem perseguição, mas hoje tem um silêncio que reina. Você não pode falar isso. Então, meus irmãos e irmãs, ou a gente se apaixona por Jesus, por Evangelho, que é a chamada Boa Nova, ou a gente vai acabar perdendo. A gente vem à missa, cumpre preceito, escuta, mas a gente não quer colocar em prática. A gente não quer. Exige de nós renúncia, exige de nós sacrifício, exige de nós atitude. Ah, mas o outro vai falar isso, mas eu não tenho que estar preocupado com o outro aqui. A herança é o céu, não aqui. Que adianta ter as melhores casas, ter as melhores companhias aqui na terra e no céu, ficar lá esperando na porta. Que adianta?
Porque no início do Evangelho, meus irmãos e irmãs, Jesus disse aos seus discípulos: a vós que me escutais. É assim que começou o Evangelho de hoje. E o nosso tema de hoje, meus irmãos e irmãs, cruz, símbolo de amor, esperança e redenção. Redenção, salvação. Nós olhamos para a cruz, meus irmãos e irmãs, como lugar de glória, de vitória, e a grande revelação do amor de Deus por nós. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Deu como? Jesus é dado a nós, meus irmãos e irmãs, num profundo amor e misericórdia que passa pela cruz. Mas a cruz na vida de Jesus é algo que está presente desde o início. E aí, meus irmãos e irmãs, desde o início como? Desde a sua encarnação. A cruz é o grande rebaixamento de Jesus para ficar do nosso tamanho. Ele se rebaixa para nos acolher e levar com Ele. Antes de morrer de cruz, Ele já exaciou. Por que Jesus se exaciou? Antes de morrer de cruz? Porque assumiu a condição do homem. Então, lá na encarnação de Jesus, lá quando Jesus entra no ventre de Maria, ali já começou esse esvaziamento. Porque veja, meus irmãos e irmãs, Jesus é Deus. Então, assumir a condição humana já é um profundo rebaixamento, mas fez isso por amor. E nós que somos cristãos precisamos então entender a dinâmica da cruz na nossa vida, para que a gente seja liberto, para que a cruz de Jesus, que pagou os nossos pecados, causa efeito na nossa vida, que é o tão chamado o ato de fé. E é esse ato de fé? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador, colocar na cruz a nossa vida, os nossos pecados, as nossas enfermidades físicas, espirituais, morais, e assimilar em nós um jeito de viver semelhante ao de Jesus, quando a gente coloca isso na cruz. E quando a glória de ser o ser humano, os olhos de Deus, qual é essa glória do ser humano aos olhos de Deus? É o esvaziar de si mesmo, de rebaixar-se, ter a humildade para com os irmãos. É aprender a obediência, é fazer da vida de cada um de nós doação, fazer da vida uma doação como Jesus fez da sua vida, meus irmãos e irmãs. E para fazer isso, precisamos se esvaziar de nós mesmos. Como que Jesus via a sua própria cruz? Alguém já pensou isso? Como que Jesus via a sua própria cruz? Jesus não disse que é necessário que eu seja crucificado, morto, assassinado, traído. Não. Ele vai chamar a sua cruz como levantado. Ele será levantado. A cruz nos levanta. A cruz nos torna nobres. A cruz nos torna santos. É claro que às vezes, irmãos e irmãs, a cruz, é tão doída e a gente olha para cima, para o céu, e clama: misericórdia, Senhor. Senhor, dá força. Mas, meus irmãos e irmãs, vejam, a cruz tem poder de nos levantar. A cruz tem poder de nos levantar. A cruz é instrumento da salvação. Então, meus irmãos e irmãs, à medida que a gente une a nossa cruz com a cruz de Jesus, nós vamos ser levantados dessa terra no sentido para o céu. A cruz, meus irmãos e irmãs, fica a dica: a cruz
a gente não escolhe. A cruz, meus irmãos e irmãs, nos visita. Ela nos visita. A gente não escolhe. Ela nos visita. O cristão acolhe a cruz por causa daquela primeira cruz. Qual é essa primeira cruz? A cruz de Jesus. Portanto, meus irmãos e irmãs, vamos acolher a nossa cruz como algo que tem o poder de nos elevar. A cruz é para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos apresentar a Deus as nossas preces.